Bem-vindos ao canal A Voz da Ampulheta. Aqui o tempo não é confuso. Ele é explicado, camada por camada. Hoje vamos falar de um tema que muita gente acha complicado. Feudalismo na Idade Média. Descomplicado. Sem mitos. Sem romantização de castelos e cavaleiros. Sem aquela ideia de que foi apenas uma época das trevas. O feudalismo foi um sistema de organização social, política e econômica que surgiu após a fragmentação do poder na Europa. Num mundo sem Estado forte, sem exército centralizado e com constantes invasões, a proteção virou moeda de troca, terra por lealdade, trabalho por segurança, fidelidade por sobrevivência, senhores feudais, vassalos, servos, igreja, hierarquia, tradição, uma sociedade rígida, mas funcional, dentro do seu próprio contexto histórico. Mas afinal, o feudalismo foi atraso? Foi exploração? Ou foi uma resposta possível a um mundo em crise? Neste vídeo, vamos organizar as peças desse sistema para você entender como ele realmente funcionava. Então já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa entender história de forma clara e deixe seu comentário. Qual é o maior mito que você já ouviu sobre a Idade Média? Porque aqui na Voz da Ampulheta, o tempo não complica. Ele revela. Feudalismo é um conceito-chave para entender a Idade Média. Neste episódio, vamos direto ao ponto, explicações claras e diretas sobre os principais elementos do sistema feudal. Conceito por conceito. Feudalismo é o sistema que organizava a sociedade europeia entre os séculos 9 e 15. Ele é caracterizado pela descentralização do poder, pela posse da terra como principal fonte de riqueza e por relações de dependência pessoal. O poder político era fragmentado e cada senhor feudal exercia autoridade em seu território. Suzerania e vassalagem são relações entre nobres. O suzerano concedia terras, chamadas feudos, ao vassalo. Em troca, o vassalo jurava fidelidade e prestava serviços militares. Essa relação era selada por cerimônias e juramentos. Era uma aliança entre iguais socialmente, sem envolver camponeses. Na Idade Média feudal, o rei tinha autoridade nominal, mas o poder real estava nas mãos dos senhores feudais. Cada senhor controlava suas próprias terras, criava suas leis, julgava conflitos e cobrava impostos. O poder era local e a lealdade era pessoal, não institucional. O servo era o camponês preso à terra do feudo. Ele não era escravo, mas também não era livre. Não podia abandonar o feudo sem permissão. Em troca do uso da terra e da proteção, o servo devia pagar tributos e prestar serviços ao senhor feudal. Feudo é a unidade básica da estrutura feudal. Era uma grande extensão de terras dividida em 3 partes. O manso senhorial, exclusivo do senhor. O manso servil, cultivado pelos servos. E as terras comunais, de uso coletivo. O feudo era autossuficiente e isolado economicamente. Os servos deviam vários tipos de tributos. Corveia era o trabalho gratuito nas terras do senhor. Talha era aquela parte da produção que precisava ser entregue ao senhor. Banalidades eram taxas pelo uso de equipamentos como moinho ou forno. Capitação era um imposto fixo por pessoa. E claro, tinha também o dízimo, que era 10% da produção para a igreja. A Igreja Católica era, sem dúvida, a maior proprietária de terras na Idade Média. Ela controlava a educação, a moral e também a política. A igreja se dividia em clero secular, formado por padres e bispos, e clero regular, formado por monges nos mosteiros. Naquela época, a vida era teocêntrica, ou seja, tudo girava em torno da fé. A nobreza era a classe guerreira e também a proprietária de terras. Detinha o poder político e militar. Desde a infância, os filhos da nobreza eram treinados para a guerra e para a cavalaria. O ideal de vida nobre era seguir o código de honra, lealdade e proteção aos vassalos e ao clero. Durante a maior parte da Idade Média, a educação era controlada pelos mosteiros.
A leitura e a escrita estavam restritas ao clero. Com o tempo, surgiram as universidades, ligadas à igreja. A cultura era marcada pelo pensamento religioso e pela produção manuscrita de textos sagrados. A economia feudal era de subsistência. Cada feudo produzia praticamente tudo o que consumia alimentos, ferramentas e roupas. As trocas comerciais eram raras e o comércio urbano era mínimo. A vida girava em torno do feudo, que era, ao mesmo tempo, centro de produção, justiça e proteção. A sociedade era dividida em 3 ordens: os que oram, o clero; os que combatem, a nobreza; e os que trabalham, os servos. Cada grupo tinha uma função considerada divina e indispensável para o equilíbrio social. Esses são os principais conceitos que estruturaram o sistema feudal. No próximo episódio, vamos explorar as transformações que abalaram essa estrutura e prepararam o caminho para o fim da Idade Média.